Bom, agora nesse último tópico do capítulo 12, nós vamos falar de algumas reações que são importantes em síntese orgânica, que são as reações de acoplamento. Então, nesse tópico, nós não estamos preocupados com o mecanismo dessas reações, que são mecanismos cíclicos, que qualquer aluno que precisar de fazer um estudo aprofundado em química orgânica vai estudar esse tipo de reação, esse tipo de mecanismo, que ele ocorre de forma cíclica, mas para nós, nesse tópico, isso não é importante, né, nessa graduação nossa de química. Então, essas reações de acoplamento vai ocorrer formação de ligação carbono-carbono, usando um reagente organometálico, alguns daqueles que nós vimos lá no tópico anterior, onde o íon metálico vai ser um metal de transição, certo? Então vamos dar alguns exemplos desses reagentes organometálicos que são usados nessas reações de acoplamento, cuja a ideia aqui é que você faça ligações carbono-carbono, certo? Um dos primeiros e mais importantes compostos organometálicos usados nessas reações de acoplamento é chamado de reagente de Gilman. Esses reagentes que você vai ver aqui nesse tópico, eles recebem nome dos pesquisadores que estudaram esse tipo de reação. Esses reagentes de Gilman, então, são chamados de organocupratos. Como que a gente consegue produzir esse reagente de Gilman? Você pega aquele o composto de organolítio, né? Por exemplo, aqui o metilítio, reage dois equivalentes dele com iodeto de cobre. Essa reação que você está fazendo aqui é uma transmetalação. Lembrando que o cobre só consegue remover o lítio daqui porque o cobre é mais eletronegativo do que o lítio, como a gente viu na última aula. Então, você tem a formação desse reagente de Gilman, que apresenta dois grupos alquila, que vem daqui, o cobre vai se ligar diretamente no carbono e o lítio vai equilibrar a carga do cobre aqui, tá certo? E vai formar o outro lítio que você vai sair daqui, vai formar um sal de iodeto de lítio. Então, um reagente de Gilman, ele pode reagir com um aleto de alquila para produzir essas ligações carbono-carbono que nos interessa aqui, exceto os fluoretos de alquila. Ele pode reagir com cloreto, brometo ou iodeto de alquila, que ele vai produzir uma ligação carbono-carbono, como a gente vai ver em alguns exemplos. Então eu tenho esse bromo butano, que está reagindo com esse reagente de lítio. O mais importante para vocês neste tópico é apenas entender como que completa essa reação. Nós não estamos preocupados com o mecanismo. Mas de maneira grosseira a gente vai dizer aqui que o grupo propil ele vai trocar de lugar com esse bromo, porque aqui esse grupo ele tem carga negativa, né, já que esse carbono está ligado com o cobre. E aqui o bromo também tem carga negativa, já que aqui ele está ligado com o carbono. Nesse caso, o bromo é mais eletronegativo que o carbono. Esse carbono está parcialmente positivo, enquanto esse carbono está parcialmente negativo, porque está ligado a um elemento de menor eletronegatividade do que ele. Então, vai formar a ligação deste carbono com esse, formando então uma molécula de heptano. O que sobra é o propil cobre e o brometo de lítio, que são os átomos que estão sobrando aqui. O lítio combinando com o bromo para formar um sal brometo de lítio. E o cobre fica com outro grupo alquila, certo? Bom, os reagentes de Gilman eles podem ser usados para preparar substâncias que não podem ser obtidas através de reações de substituição. Então, usar o reagente de lítio é bastante interessante em síntese, porque ele consegue produzir, com ele você consegue produzir substâncias que você não conseguia reagir lá no capítulo 10, como esses dois exemplos que a gente vai colocar aqui agora. Por exemplo, esse brometo de vinila, né, já que esse bromo está ligado ao carbono que forma dupla, e esse iodeto de arila que está ligado diretamente ao anel aromático, se você recordar lá no capítulo 10, eles não podem sofrer reação nem SN1 e nem SN2, de reações de substituição, por causa da alta densidade eletrônica que ocorre aqui da ligação π, aqui da dupla, alta densidade eletrônica que tem aqui no anel aromático. Você não tem como aproximar um nucleófilo por trás e formar uma reação SN2.
E também na SN1 não é possível porque o carbocátion formado aqui no carbono vinílico ou no carbono fenílico aqui, eles são os carbocátions menos estáveis que existem. Então você não consegue fazer esse tipo de reação como nós estudamos no capítulo 10. Mas aqui você consegue fazer essa reação até com certa eficiência. Você pega então lá o seu reagente Gilman, esse grupo alquila vai trocar de lugar com o bromo. Então entra aqui o grupo alquila e você tem os outros subprodutos. Aqui você também tem esse grupo alquila que vai trocar de lugar com o iodo. E você tem então a formação do tolueno nesse caso, tá certo? Os reagentes de Gilman também podem substituir halogênios em substâncias que contêm outros grupos funcionais. Então ele acaba sendo uma reação interessante, que é uma reação específica. Por exemplo, aqui tem uma carbonila e o halogênio. Esse reagente de Gilman, ele prefere reagir aqui, substituindo o bromo e colocando um grupo metila nessa posição. O THF que está sendo utilizado nessas reações é apenas o solvente, tá certo? E aqui os subprodutos gerados. Bom, até mesmo quando você tem no reagente de Gilman uma ligação dupla entre carbonos, é possível também você trocar esse grupo alquila por esse cloreto que está aqui. Agora, só fique esperto aqui, porque quem tem que se ligar neste carbono aqui é esse carbono aqui, ó. Esse carbono não pode se ligar lá, senão vai fazer mais do que 4 ligações. Então desconecta aqui e esse carbono conecta lá no lugar do cloro, tá certo? E aí o outro grupo você combina com o cobre e o lítio vai neutralizar o cloro formando um sal aqui, tá certo? Então é importante que você saiba quais são os produtos dessas reações, lembrando então que esse reagente de Gilman, o grupo alquila vai substituir os halogênios que você vai ter nos compostos, formando o produto principal da reação, certo? Uma outra reação de acoplamento, que recebe o nome de reação de Heck, ela é uma reação bastante interessante no laboratório, porque ela fornece alto rendimento, e você usa um metal de transição como catalisador. Então o catalisador usado aqui é esse complexo aqui, tá certo? Formado por paládio, ligado a 4 grupos trifenilfosfina. Então cada grupo desse pH3 fósforo é isso aqui, ó. São grupos bastante volumosos. São 3 grupos fenis ligados ao fósforo. Então daí o nome trifenilfosfina. Então cada pH3 aqui, que você tem 4 deles ligados no fósforo, isso vai ser usado como catalisador nessas reações. Então um exemplo da reação de Heck. Esse é o catalisador e essa trietilamina é apenas o solvente da reação. Aqui você então reage um alqueno substituindo o halogênio novamente. Tem que ser um bom grupo de saída para fazer essas reações de acoplamento. Então esse bromo vai sair, um hidrogênio vai sair daqui também para formar HBr, e esse carbono que vai perder o hidrogênio vai se ligar aqui no anel aromático, tendo então essa reação de acoplamento. Nesse outro exemplo aqui você tem um composto chamado de aril triflato. Pessoal, esse OTF, ele é um grupo abandonador tão bom quanto os halogênios, cloro, bromo e iodo, tá certo? Ele é chamado de triflato, esse OTF. Esse TF seria um enxofre, formando S dupla O, uma ligação dupla com oxigênio em cima, uma ligação dupla com oxigênio embaixo, e no enxofre tem ligado aqui um carbono e 3 flúor, tá certo? CF3, esse que é o grupo triflato, que é um bom grupo de saída, assim como os halogênios. Então, novamente, usando esse catalisador, você tem aqui o alqueno, né, que é o vinil benzeno, conhecido também como estireno. Quando você retira um hidrogênio daqui e combina com esse grupo abandonador, você produz esse ácido aqui. E esse carbono, então, se liga neste local, formando essa ligação aqui, ó. Tá certo? Tem uma ligação aqui. Cuidado na hora de completar esses compostos. Um outro tipo de reação de acoplamento é a reação de Stille, onde também você utiliza um aleto, pode ser de alquila ou de arila. Aqui está mostrando um aleto de arila. E a reação de Stille também utiliza aquele catalisador de paládio com trifenilfosfina, né? Só que na reação de Stille
a existência de um metal de estanho aqui, você tem um estanato formado. E esse estanho, você pode ligar ele até 4 grupos alquila. Neste exemplo, você tem 3 grupos alquilas iguais, que são o butil, e você tem um grupo alquila aqui, tem um pequeno erro, aqui não é CH3, aqui tem que ser CH2, tá? Um grupo vinil. Esse grupo que tem ligação dupla, ele tem prioridade em substituir o bromo, como você está vendo nessa reação. Então sai um bromo aqui, e esse carbono aqui se liga no lugar do bromo, formando este composto. E esse bromo vai ser neutralizado pelo estanho, tá certo? Um outro exemplo aqui, de novo você tem aquele triflato, que é um bom grupo abandonador, assim como o bromo, e aqui você já tem um estanato formado por 4 grupos butila, que então você chama ele de tetrabutil estanho. Então aqui agora você substitui esse triflato por um desses 4 grupos, então o butil entra aqui e você tem a formação do butil benzeno, e esse triflato vai ser neutralizado por esse estanho que está aqui. E uma outra reação que nós temos também de acoplamento, que é a reação de Suzuki. A reação de Suzuki, ela é um pouco diferente das outras, apesar que ela também usa esse catalisador de trifenilfosfina com paládio, só que ela usa hidróxido de sódio também nessa mistura. De novo, na reação de Suzuki você tem um composto organoborano. Esse grupo alquila vai estar ligado no boro. É esse grupo que vai substituir o halogênio aqui e vai formar então essa ligação carbono-carbono aqui de acoplamento. O que vai sobrar do boro aqui vai ser neutralizado com o hidróxido, e esse sódio vai neutralizar o brometo, formando um sal aqui. E nesse último exemplo, você tem novamente um haleto de arila, e aqui um outro tipo de composto organoborano, tendo ligação dupla aqui. A ligação vai desconectar aqui, então é este carbono que vai se ligar no carbono de cá, ó, formando então essa reação de acoplamento. Então, como eu disse, as reações de acoplamento, é importante apenas que você saiba que elas existem, já que elas são bastante importantes no laboratório de química orgânica, e saibam completá-las, tá certo? E que você pode usá-la quando vocês precisarem criar uma síntese orgânica, tudo bem? Então finalizamos aqui o capítulo 12 e até a aula do próximo capítulo.